Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos comentar mais uma questão de linguagens do Enseja aqui no canal e já peço para você dar essa força pro professor e clica aí no botão de inscrição, beleza? E também quero falar que a nossa apostila que é um sucesso já aqui na preparação para o Enseja, ela está atualizada para o próximo Enseja. O link está aqui na descrição, já dá essa conferida aí, beleza, meu filho? Então vamos lá. Essa questão é uma questão que o texto é grande. É uma questão que eu considero de um nível mais alto, uma questão difícil. Então eu tive que dividir o texto aqui em duas partes, porque o texto é grandezinho, ó, tá vendo? Dividir em duas partes e aqui o comando do examinador do Enseja. Então vamos lá. Primeiro vamos ver aqui o que ele quer. Ó. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com os diversos falares. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como a única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado a... Quer dizer, antes de ler o texto, que o texto é grande, nós já sabemos que existe, que o texto está criticando é, a, a, a exigência de falar somente a norma padrão da língua. Quer dizer, o texto é uma crítica ao monolinguismo, beleza? É isso aqui, ó. Quer dizer, opa, todos têm que dominar a norma padrão da língua? Como assim como única possibilidade? Então, antes de ler o texto, você já sabe isso, que é uma crítica para aquelas pessoas que defendem que, opa, tem que ser a norma culta, a norma padrão tem que ser assim. Mas, então vamos entender por que o autor está dizendo isso. O texto é longo, mas vamos ler com calma. A ideia de Brasil como país monolíngue ainda é extremamente veiculada, seja pela escola, seja pelas instituições sociais, políticas ou religiosas, seja pela mídia. A aceitação de um Brasil monolíngue gera um grande problema, já está dizendo. Ó. Qual é o problema? Pois na medida em que não se reconhece os problemas de comunicação entre falantes de diferentes variedades da língua, nada se faz para resolvê-lo. Então o autor desse texto, ele defende ali a variedade da língua, né? A nossa língua está em constante evolução. Então ele é contra esse Brasil monolíngue, né? Então ele afirma que isso é um problema. Vamos continuar. Paradoxalmente, que é por outro lado, né, visto sob outra ótica, com tantas referências aos povos indígenas na imprensa, devido à comemoração dos 500 anos do Brasil, ainda nos esquecemos das línguas indígenas. Ele ainda fala que a gente esquece dessa língua aqui, ó, a língua indígena. Também não levamos em conta as variantes do português. Olha aí, ó. Ele defende, ó, ele defende a questão das variantes do português, que a língua é viva, né? A gente acaba esquecendo dessas variantes, em contato com idiomas estrangeiros nas colônias de imigrantes. Por fim, não são consideradas todas as variantes linguísticas do português. Ó. Ele está falando que não são considerados. Por quê? Sejam regionais ou sociais. Ainda dá status falar corretamente. Quer dizer, ele está mostrando para a sociedade que dá um status eu falar bonito, certinho. Ai, professor, eu quero falar de acordo com a gramática. Tem que ser assim, tu és. Porque dá status. Segundo o autor, ele defende isso, tá? Estou só reproduzindo o que o autor está falando. Na ideia ingênua de que a língua dita culta é uma ponte para a ascensão social. Então, o autor está dizendo aqui, está informando a sociedade e a nós que ainda tem aquele status de falar bonito, falar correto e falar bonito, né? É uma linguagem culta, né? Rebuscada e tarará. Quem não domina a variante padrão é marginalizada, e ridicularizado. Quer dizer, quem não fala o português da gramática é ridicularizado. As pessoas riem dele. Na hora de preencher uma vaga profissional, num concurso vestibular, numa situação de conferência na escola, beleza. Essa variante padrão, no entanto, é reservada a uma ínfima parte da população brasileira, a mesma que detém o poder econômico e político. Quer dizer, ele está falando ainda, o autor afirma que esse padrão da língua portuguesa, formal,
chique, que tem o status, pertence à classe que tem o poder econômico e também o poder político. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado ao grupo de desprestígio social. Quer dizer, ele está dizendo que na nossa sociedade nós temos vamos colocar assim, grosso modo, falando assim, direto e reto, temos os ricos que falam bonitinho, tem o poder econômico e o poder político, falam corretamente por usar a gramática bonita, por falar bonito, de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta. Então, de acordo com o autor desse texto, ele está dizendo que os ricos, a nossa sociedade é dividida em rico e pobre, por exemplo, e os ricos falam bonitinho porque usam a gramática corretamente. Por outro lado, a parte de baixo da sociedade, segundo o autor, não falaria corretamente porque não ou desconhecem a linguagem culta, ou não querem usar, ou não sabem usar. Conforme Marcos Bagnon, há no Brasil uma mitologia do preconceito linguístico, que prejudica toda a nossa educação e nossa formação como cidadãos, para além de um termo teórico. Falou, olha só o tamanho desse texto aqui, ó. Tá vendo, filho? É grande, mas às vezes nós já vimos aqui, inclusive, que texto grande, às vezes a resposta é tranquila. Então vamos lá, o texto aborda reflexões. A exigência de que todos dominem. Professor, leia de novo. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com diversos falares. Nós vimos isso. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado à raça? Não, pessoal. A raça, nada a ver com nada consta. Raça branca, essas coisas, raça negro, raça parda, não tem nada a ver. O autor não fala isso. Região, também o autor não fala em região. Geração, idade, também não. Sociedade, sim. Sociedade, sim. A sociedade dos ricos, o autor defende aqui, ó. Olha, eu vou até grifar aqui para você. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado a alguns grupos específicos, grupos de desprestígio social. Quer dizer, ele divide a sociedade em duas. Os ricos, né, que ainda têm o poder econômico e político, e os pobres. E segundo o autor, ele afirma aí que a parte de cima fala bem, porque tem condições, e a parte de baixo não, que seriam os pobres. Então, reflete isso na sociedade, tá? A nossa sociedade, ele coloca isso no texto, que ele divide a sociedade em dois pontos, né? E exatamente é isso. Não tem segredo, meu filho. É a letra D de dado. Observa como essa questão poderia ser até considerada média para difícil, né? Mas dá para acertar. O que meus alunos falaram é que eles estavam cansados no dia, não conseguiu ler o texto inteiro, mas dá para você ir pegando. Ó, se você conseguisse observar essa parte final aqui do texto, ó, esse parágrafozinho, essas linhas aqui, quer dizer, você conseguiria acertar a questão, beleza? Então, a resposta é a letra D de dado. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Fala, pessoal, professor Milton, comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. A nossa apostila já está disponível, atualizada para o próximo Enseja. O link está bem aqui na descrição. Dê uma conferida lá, a apostila de interpretação de texto, aquela que já ajudou diversos alunos a passarem no Enseja, meu filho. Então, vamos lá, professor. Questão de interpretação de texto também. Vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? De acordo com o texto. Ó, o texto é pequeno, né? Ó, o texto é pequeno. De acordo com o texto, o acesso à informação promove a transformação da sociedade. Olha que legal. O principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é
Então, nós estamos falando em acesso à informação que promove a transformação da sociedade. Vamos ao texto. A queda dos custos da tecnologia e a consequente disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos básicos para permitir o acesso à informação a amplos setores da comunidade. O aumento do nível de conhecimento fortalece a participação e a produtividade das pessoas. Essa é a transformação essencial que estamos presenciando neste início do século. Beleza? Então vamos lá. Ó. Nós vimos que a queda dos custos da tecnologia, a consequente disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos, quer dizer, que permite ali o acesso à informação. Vamos ao texto, né, professor? As alternativas. O principal elemento... Professor, leia de novo. Se você está com preguiça, professor, leia de novo. De acordo com o texto, o acesso à informação promove a transformação da sociedade. O principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é a disseminação na informática. Vamos ver. A queda dos custos da tecnologia e a consequente disseminação da informática, sim, mas ela não está sozinha, não. Olha só, a queda dos custos e a disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos básicos. Então, é um conjunto de elementos e não apenas um. O principal elemento não é. Então, já está errada essa. O crescimento das redes sociais. Meu Deus do céu, meu filho, saia do WhatsApp, Instagram, Facebook. Ele não fala em rede social, ele fala em redes de comunicação, meu filho. Não viaje na maionese, porque é rede de comunicação. Pegadinha, pegadinha, não caia. Letra C, a queda dos custos da tecnologia. Vamos ver. Ele fala, não fala de queda de custos, fala aqui, ó, queda dos custos. Mas, ó, não é só a queda dos custos, é a queda dos custos e a disseminação da informática e das redes de comunicação. São elementos básicos para permitir o acesso à informação a amplos setores da comunidade. Portanto, não é essa. Também sobrou a letra D, que é a apropriação de novos saberes, meu filho. Você percebe aí que tudo se relaciona, né, para as mudanças sociais. O principal elemento é saber, é ter o conhecimento. As ferramentas, a queda dos custos, a disseminação da informática são elementos que permitem a apropriação de novos saberes. Isso que transforma a sociedade é essencial. A transformação essencial que estamos presenciando neste início de século. Beleza, meu filho? Então, portanto, o gabarito é a letra D de dado. Nos vemos no próximo vídeo e valeu! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Estamos aqui gravando mais uma questão de linguagens para o Enseja, beleza? De antemão, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. E também quero dizer que a nossa apostila de interpretação de texto já está totalmente atualizada para o próximo Enseja. O link está também aqui na descrição. Dá essa conferida, beleza, pessoal? Vamos nessa, professor! Mais uma questãozinha de linguagens do Enseja. Você percebe aí que ele dá um texto, beleza? Os emergentes querem dirigir. Vamos ver o que o examinador do Enseja quer. O fragmento do texto é parte de uma reportagem, sobre a produção de automóveis no mundo. Considerando a linguagem utilizada e a funcionalidade desse gênero textual, percebe-se que entre suas características básicas está a utilização de... Pessoal, se é uma reportagem, com certeza você vai ter aquele caráter informativo, uma linguagem objetiva, nada poética. Esse é objetivo, direto e reto. Você vai ver isso. Nós vamos ver isso aqui no texto. Vamos lá. Os emergentes querem dirigir. 2009. A China assume pela primeira vez o posto de maior produtor mundial de veículos à frente dos Estados Unidos e Japão. Um ano mais tarde, o Brasil passa a Alemanha e se torna o quarto maior mercado mundial de veículos. A crise financeira, que comprometeu o consumo nos países ricos,
pode ter contribuído, mas não fez mais do que antecipar a realidade que deve imperar nas próximas décadas. Cada vez mais, as montadoras voltam seus olhos para o Oriente e para as economias em desenvolvimento. Eles serão os grandes produtores e consumidores dos carros do século XXI. Opa, beleza, professor. Entendi aí que fala dessa parte de produção de automóveis e tal, não sei o que. Vamos ao texto. Vamos ao que o examinador quer. O fragmento do texto é uma parte de uma reportagem sobre a produção. O professor já falou que reportagem é algo objetivo, direto, informativo. Beleza. Nada de poesia, nada disso. Sobre a produção de automóveis no mundo. Considerando a linguagem utilizada e a funcionalidade desse gênero textual, é um texto dissertativo, percebe-se que entre suas características básicas está a utilização de letra A, linguagem objetiva, referencial e informativa. Exatamente, meu filho. Se é um texto dissertativo, se é uma reportagem, nós estamos de uma linguagem objetiva, referencial e informativa. Esse texto tem tudo isso aqui, beleza? Você não precisava nem... Observe que essa questão, em tese, é uma questão de interpretação de texto, mas você percebe que não precisa observar os detalhes do texto. Você sabendo que é uma reportagem, que é algo direto, informativo, você já acertaria a questão. Mas vamos às outras alternativas, né, professor? Sim, meu filho. Letra B. Aspectos emotivos que objetivam influenciar o leitor, não. É uma reportagem, é algo direto e reto. Não tem emoção, meu filho. É zero emoção aqui, ó. Zero emoção. Errada. Letra C. Expressões patrióticas que simbolizam o desenvolvimento do Brasil. Não. A gente fala da China também, né, pessoal? Não é só do Brasil. Não tem nada patriótico aqui para exaltar o Brasil. É um texto informativo. Então, essa daqui piorou. Letra D. Elementos poéticos também não. Que emocionam, piorou os pretensos consumidores. Não tem nada de poético. Não é uma poesia aqui. Não tem emoção. É uma reportagem. É algo informativo, direto, referencial. Beleza, pessoal? Então, questão moleza, gabarito, letra A. Tranquilo, pessoal? Então, até o próximo vídeo e valeu! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja, tá bom, meu filho? Agora, nesse momento, nós vamos comentar a questão de número 10, beleza? Antes disso, eu já peço para você dar essa força para o professor e clicar no botão vermelho de inscrição. Se inscreve no canal, pessoal. Vamos juntos nessa. Tô com você até a sua aprovação do Enseja. Então já dê essa força ao professor. O link das minhas redes sociais está aqui na descrição, aqui embaixo. E você pode me acompanhar no Telegram também, beleza? Então vamos lá, meu filho. Olha só, nós temos a questão de número 10, que ele mostra uma imagem. Então já é uma questão um pouco diferente do tradicional. Por que, meu filho? Eu vou repetir. Porque nós estamos diante de uma imagem. O que acontece? Às vezes, uma ilustração, né? Às vezes, o Enseja, o examinador do Enseja, traz um texto, né? Para a gente ler e depois responder a questão. Dessa vez não, ele trouxe uma imagem e trouxe aqui as alternativas para a gente responder. Então vamos lá, ó. Na imagem vamos analisar, meu filho, direto e reto. Observe como é simples analisar. Nós temos aqui uma ilustração. Nessa ilustração nós podemos observar que tem uma mensagem escrita aqui, ó. Você consegue observar aí, ó? É proibido colocar bicicleta. Opa, é proibido colocar bicicleta? Tem uma bicicleta aqui e tem outra bicicleta aqui. Tem duas bicicletas num local onde é proibido colocar a bicicleta. O que você acha, pessoal? Poxa vida, isso aí... Olha só, então vamos lá. Você já percebeu aqui, ó, já dá para matar a questão de cara só vendo a ilustração. Vamos lá. Eduardo Nascimento, que é esse carinha aqui, ó. Eduardo Nascimento, ó, tá vendo? É um fotógrafo de Antonina, uma pacata cidade no litoral paranaense. Que bacana. Por meio dessa fotografia, o artista, o que ele quer falar? Vamos lá, letra A.
Nós vimos o quê? Na fotografia do Eduardo Nascimento, que tem uma bicicleta num local onde é proibido colocar bicicletas, beleza? E vamos aqui, ó, letra A. Por meio dessa fotografia, o artista denuncia a falta de educação de parte da população de sua cidade. Você acha que é falta? Ele tá fazendo uma denúncia por falta de educação? O que você acha? Não, né, pessoal? Aqui não é uma denúncia de nada. Aqui não é uma denúncia, tá? A gente poderia até considerar que é um pouco de falta de educação, porque a pessoa estacionou onde não proibia. Você concorda comigo? Concordo, professor, mas não é uma denúncia, tá? Não é uma denúncia. É apenas uma foto, meu filho, onde é proibido colocar bicicleta. Então, a pegadinha da letra A é que não é uma denúncia. Você poderia, muita gente errou quando fez essa prova porque achava que era uma denúncia, era uma falta de educação, beleza? Nós concordamos com isso, mas não é uma denúncia, tá? Não é uma denúncia. Letra B, explora a ironia da cena do cotidiano como tema artístico. Exatamente, meu filho. Exatamente. Olha só a ironia. A ironia é o quê? Dizer que onde tem uma placa escrita é proibido colocar bicicleta, ainda está escrito errado bicicleta, está escrito bicicleta. É uma ironia. As pessoas vão lá e colocam a bicicleta. É uma ironia, né? Poxa, tem uma placa lá e a pessoa coloca, né? Então é uma ironia da cena do cotidiano como tema artístico. Repito, algumas pessoas podem até considerar falta de educação. Eu concordo com isso, mas não é uma denúncia, o que faz que não seja a letra A a resposta, beleza? Letra C, elege o abandono da cidade como inspiração. Você não tem nada a ver com abandono de cidade, pessoal. É apenas o Eduardo Nascimento, fotógrafo, pegou, viu uma placa onde era proibido colocar a bicicleta e ele vai lá e tirou uma foto onde tem várias bicicletas aqui, ó, 2 bicicletas paradas. Então, não tem nada a ver com o abandono da cidade, tá, pessoal? Não tem nada a ver com abandono. Letra D. Revela a ausência de pessoas nas cidades. Pelo contrário, pessoal, se tem bicicleta, é porque tem gente, tem pessoas que moram ali. Então não tem porquê dizer que revela a ausência de pessoas. Isso aí é um absurdo. É um absurdo. Então você observa, essa questão é de um nível médio, né? Porque você poderia, na rapidez da prova, achar que a resposta é a letra A, por falta de educação, né? Beleza, eu concordo, de parte da população, mas não é uma denúncia. É aqui que faz com que não seja a letra A, meu filho, beleza? Portanto, o gabarito é a letra... Qual é o gabarito, professor? É a letra B de bola. Bacana, meu filho. Então, já se inscreve aí no canal. Aguardo você no nosso próximo vídeo, comentando questões do Enseja. E valeu, meu filho. Tamo junto demais. Olá, pessoal. Continuando aqui, mais uma questão. Essa questão agora é de inglês, beleza, pessoal? Então, já dá essa força aí pro professor. Já se inscreve no canal, clica no botão vermelho. Mais uma questão da prova de linguagens. Tranquilo? Então, vamos lá. Meu filho, você não precisa ser o expert em língua inglesa. Você vai ver que as questões são bem tranquilas. Vou ensinar aqui uma tática, um método que você vai perceber que vai ser bem fácil matar a questão, sem precisar falar inglês fluentemente, sem precisar ali ficar com medo da prova, nada disso, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, vamos saber o que ele quer. Ele dá um texto, ó. Dê um texto pequenininho e ele pergunta, ó, com foco na alimentação das crianças. O texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e... Então, nós já sabemos de antemão, sem precisar ler o texto, que é em inglês, né? Esse texto é em inglês.
Nós já sabemos que ele está falando de alimentação e das crianças. Então, beleza, sem ler o texto a gente já sabe disso. Então, ele faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e refeição em família, B, equilíbrio nutricional, orientações médicas, tratamento da obesidade. Opa, são coisas bem diferentes, né? Então, vamos lá, meu filho. O que você vai fazer numa prova de linguagens do Enseja, onde você encontra o inglês? Você primeiro vai procurar aquelas palavras que você já tem conhecimento, certo? Que você está estudando, e também você vai procurar as palavras que têm relação com a língua portuguesa, que são bem parecidas, beleza? Então vamos lá. Ó. Nós já sabemos que trata de alimentação das crianças, então tá tranquilo. Vamos procurar. Ó. Opa, 14 anos ó, de idade, de 9 a 14 anos. Ó. Então já está falando das crianças de 9 a 14 anos, né? Opa, dinner, isso aqui é básico, pessoal. Jantar, isso aqui é bem básico. Dinner, lunch é almoço, dinner, jantar. Opa, families, opa, professor, families é família, tranquilo. Opa, beleza. Fruit, frutas, vegetables, vegetais. Olha aí você encontrando as palavras que são bem parecidas com a língua portuguesa. Soda é refrigerante, tá? Não é a soda, a marca. Soda, em inglês, é refrigerante, tá? Opa, and fried foods. Opa, professor, eu sei que foods é comida. Fried, fritas. Exatamente, meu filho. Então, eles comem mais, ó, as crianças de 9, só lendo rapidamente, as crianças de 9 a 14 anos, no jantar, que comem com as famílias. More, eles comem mais o quê? Frutas e vegetais. E menos refrigerante e comidas fritas. Opa, comer com a família no jantar, as crianças comem mais frutas e vegetais. Que coisa legal, que coisa legal. Então vamos lá, continuar. Dieta, opa. Nutrientes, ó, as dietas possuem nutrientes-chave, como cálcio, olha aí, cálcio, ferro, fibra. Observe que as palavras são parecidas com a língua portuguesa. Olha aí, o jantar, o jantar em família, o jantar em família, isso que acabamos de ver aqui em cima, ó, aqui em cima, beleza? Discussões, permite discussões de nutrição. Olha aí, palavras parecidas com a língua portuguesa. E quem diz isso? Esse rapaz aqui, ó, esse carinha aqui, ó, que é um estudioso, né, que é, ó, diretor de prevenção à obesidade do programa de Harvard. O cara é muito fera. Observem aí, ó. Isso você percebeu apenas o quê? Apenas procurando as palavras de língua portuguesa. Aí essa é a dica, você pode também colocando a tradução, ó. Vai, procure a tradução, aqui eu já vou colocando para você ficar mais craque na hora da prova. Beleza? Então vamos à alternativa. Com foco na alimentação das crianças, o texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e, letra A, refeição em família. Opa, exatamente. Olha aqui, ó. Refeição em família, ele fala aqui em cima, meu filho. Ele fala aqui em cima, ó, refeição em família, ó. Família, ó, jantar, refeição em família, ó. Quer dizer, os hábitos, eles comem mais em famílias, ó. Quando eles estão em família, jantando em família, as crianças comem mais frutas e vegetais e menos refri e comidas fritas. Olha aí, ó. Então você já sabe que o texto faz uma relação com a refeição em família. Olha aí, ó. Não faz relação com equilíbrio nutricional, não é nada disso. Orientação médica, nem tratamento de obesidade. Apesar de ele ser lá do programa, o texto é sobre jantar em família, que as crianças comem bem melhor quando estão jantando com as famílias. Eles comem o quê, professor? Vegetais e frutas, e menos refrigerante e comidas fritas.
Beleza, pessoal? Então, nós observamos que o gabarito é a letra A de amor, meu filho. Olha só, que questão tranquila para você acertar aí na prova do Enseja, beleza? Valeu!